Raciocínio situando o capítulo da psicologia social, escrito por Allport, como um relato do longo passado da psicologia social e o seu capítulo, que descreve a trajetória da psicologia social a partir do pós-guerra, trazendo o início da curta história da psicologia social como uma ciência eminentemente experimental. Os desdobramentos epistemológicos e teóricos relacionados à psicologia social como um fenômeno que floresceu na América do Norte serão melhor desenvolvidos no último tópico deste capítulo. Mas, de antemão, destacamos que a psicologia social ali florescida é uma forma de psicologia social psicológica, Fer, 1995-1996. Seus princípios básicos nas explicações dos fenômenos sociais são tratá-los como fenômenos naturais através de métodos experimentais, sendo que seus modelos explicativos nos remetem sempre, em última instância, a explicações centradas no indivíduo. É o fenômeno da individualização da psicologia social que Fer, 1991, 1994, 1996 tanto refere. Um outro desdobramento desta lógica positivista é o esquecimento ou abandono de determinadas ideias ou autores que foram essenciais nos rumos e projetos da psicologia social. Citaremos dois casos. O primeiro, a negação de perspectivas e referenciais histórico-críticos. A perspectiva marxista da história e do fazer psicológico não se encontram contemplados como psicologia social nos handbooks, Lindsay, 1954, Lindsay e Aronson, 1968-1969, 1985, nem tampouco nos principais livros clássicos de história da psicologia como, por exemplo, um livro bastante trabalhado nos cursos de graduação em psicologia no Brasil, Chutes e Chutes, 1994. Os autores iniciam seu prefácio da seguinte forma. O tema deste livro é a história da psicologia moderna, aquele período que se inicia no final do século XIX, no qual a psicologia se tornou uma disciplina distinta e basicamente experimental. Embora não ignoremos o pensamento filosófico anterior, concentramos-nos nos fatores que têm relação direta com o estabelecimento da psicologia como campo de estudo novo e independente, Chutes e Chutes, 1994, p. 5. A perspectiva positivista se encontra claramente explicitada logo no início da obra anteriormente citada, através da apresentação da psicologia moderna, não como uma reflexão sobre a própria psicologia ou um recorte histórico em torno de fatos e instituições e, sim, pelo surgimento de determinadas ideias e a aplicação do método experimental. Os autores continuam mais adiante. Preferimos narrar a história da psicologia em termos de suas grandes ideias ou escolas de pensamento. Desde o começo formal do campo, 1879, a psicologia tem sido definida de várias maneiras, à medida que novas ideias conseguem o apoio de grande número de seguidores e passam, por algum tempo, a dominar a área. Chutes e Chutes, 1994, p. 5. Outro ponto interessante é que no quarto capítulo do Chutes e Chutes, 1994, denominado A Nova Psicologia, que dedica 13 páginas ao Wilhelm Wundt, apresentando o projeto da psicologia como ciência independente, sequer é mencionada sua Völkerpsychologie, ou sua psicologia das massas, do povo, enfim, sua psicologia social. O positivismo influenciou e influencia a forma de contar a história da psicologia em geral e da psicologia social em particular de maneira significativa, estabelecendo com a própria psicologia reducionismos em sua construção de conhecimento e deixando transparecer questões ideológicas marcantes no universo psicológico. O segundo caso desta influência positivista se refere ao abandono nos manuais clássicos do pensamento do filósofo George Herbert Mead e,
como parte integrante de seu pensamento, sua teoria do behaviorismo social, que é eminentemente uma psicologia social. Mead era um behaviorista, mas produzia um pensamento muito distinto de Watson e de Skinner. Estava mais preocupado com os estudos da linguagem como um comportamento social. Mead construiu foi uma explicação behaviorista da mente, baseada em sua concepção da linguagem, Guareschi et al., 1993, p. 82. Na literatura e tradições norte-americanas há uma certa confusão de Mead com o interacionismo simbólico. Na realidade, interacionismo simbólico foi o nome dado por Blumer aos estudos de Mead logo após a sua morte em 1931. Os principais pontos que distinguem o behaviorismo social de Mead do behaviorismo clássico de Watson e do behaviorismo radical de Skinner são: em primeiro, o estudo da linguagem e do pensamento humano dentro de um contexto evolucionista. Em segundo, a linguagem como um fenômeno intrinsecamente social. E, em terceiro, o self de Mead estabelece a intermediação entre mente e sociedade. Mead rompe com o modelo de mente proposta pela psicologia da consciência do, primeiro, Wundt. Seu modelo da mente era a síntese de fenômenos tanto em nível coletivo quanto em nível individual. Finalizamos este terceiro tópico resgatando seu objetivo, o de mostrar ao menos duas formas diferentes de história da psicologia social. Uma primeira com forte influência positivista, centrada em ideias e determinados autores, e uma segunda, apresentada por Fair, 1996, centrada em instituições e fatos históricos. Deixamos a tarefa de encerrar ao próprio Fair. A história da psicologia social, como uma investigação do passado conduzindo a uma compreensão melhor do presente, ainda está para ser escrita. Samuelson, 1974, p. 229. A rejeição de distinções extremamente simplistas entre o passado longínquo e a curta história da disciplina pode ser um bom ponto de partida. Deveria ser possível escrever uma história da psicologia social que seja tanto internacional como interdisciplinar. Não seria nem a história de ideias, como a que Alport escreveu, nem uma narrativa etnocêntrica das realizações de psicólogos sociais experimentais na América, como a que Jones escreveu. Não há nada de errado, a meu ver, em fazer distinções entre o passado e o presente de uma disciplina, desde que a distinção não esteja tão estreitamente ligada a uma filosofia específica de ciência. Historiadores, internos, à disciplina, têm maiores probabilidades que os historiadores, externos, de aderir a tal filosofia, pois, ao mesmo tempo em que são historiadores de uma ciência, são também praticantes dessa ciência. Fair, 1996, p. 167. Psicologia social no Brasil. No Brasil, assim como em quase toda a América Latina, nas décadas de 1960 e 1970, a psicologia social seguia um rumo muito próximo à forma de psicologia social importada dos Estados Unidos. A transposição e replicação das teorias e métodos norte-americanos fica evidente em algumas obras de psicologia social da época como, por exemplo, Rodrigues, 1976, 1979, 1981. Tal posicionamento colonialista, onde a importação desenfreada e acrílica de posturas teóricas estava muito presente, levou alguns psicólogos sociais latino-americanos, no final da década de 1970, a constatar o período que se chamou de a crise da psicologia social, ou a crise de referência. Vale retomar que esta crise era europeia já na década de 1960. No Brasil e na América Latina, a crise começa a tomar corpo nos congressos da Sociedade Interamericana de Psicologia, principalmente em Miami, em 1976, e em Lima,
Peru, 1979. Como pontos principais da crise da psicologia social, estavam a dependência teóricos-metodológica, principalmente dos Estados Unidos. A descontextualização dos temas abordados, a simplificação e superficialidade das análises destes temas, a individualização do social na psicologia social, assim como a não preocupação política com as relações sociais no país e na América Latina em decorrência das teorias importadas. A palavra de ordem era a transformação social. Nos anos de 1960, surge a Associação Latino-Americana de Psicologia Social, a ALAPSO. Vários psicólogos sociais experimentais como, por exemplo, Haroldo Rodrigues e J. Varela levam a ALAPSO ao extremo da psicologia social norte-americana. Em toda a América Latina começa um movimento de rechaço à ALAPSO e várias associações começam a surgir identificadas com uma nova proposta de psicologia social. Como exemplo, na Venezuela surge a Associação Venezuelana de Psicologia Social, a VEPSO, e no Brasil a Associação Brasileira de Psicologia Social, a ABRAPSO. A ABRAPSO surge em 1980 no Brasil através da mão de alguns pesquisadores, dentre tantos outros, Silvia Lani. Lani e Kodo organizam em 1984 a obra marco da ruptura da psicologia social brasileira, Psicologia Social, o Homem em Movimento. Aqui o rompimento com a psicologia social norte-americana está claramente colocado. A discussão de fundo é como extrair entidades psicológicas de fenômenos sociais. O materialismo histórico dialético ditava as discussões da época. Também conhecida como a psicologia marxista, tal perspectiva no Brasil rompe de vez com a psicologia social cientificista norte-americana. O contexto da época do surgimento da ABRAPSO, o país mergulhado na ditadura militar. Hoje a realidade parece ser outra. Os países latino-americanos conseguem construir uma produção em psicologia social que não deixa nada a desejar à produção do restante do Ocidente. Contextualizada, histórica, preocupada com a cultura, valores, mitos e rituais, brasileiros e latino-americanos em geral, já não veem mais necessidade de importação desenfreada de teorias e métodos cientificistas. A interlocução, principalmente com os países europeus, está acirrada, como nos diz Fer. No início da era moderna, a psicologia social nas universidades da América Latina foi fortemente influenciada pela forma psicológica dominante de psicologia social da América do Norte. A psicologia social na era moderna foi um fenômeno caracteristicamente americano. Muitos dos proeminentes professores de psicologia social nas universidades latino-americanas receberam sua formação de pós-graduação nos Estados Unidos da América. Essa é uma situação que agora está começando a reverter, na medida em que a psicologia social está se fortificando mais na Europa e a hegemonia da língua inglesa como veículo de publicação em psicologia social está sendo desafiado pela literatura florescente, em psicologia social, nos idiomas latino-americanos, Fer, 1996, p. 11-12. Indicações de leituras dos desdobramentos e atravessamentos teóricos. Iremos situar agora, rapidamente, algumas concepções teóricas que se desdobraram ou que se atravessaram na psicologia social. Cada uma dessas concepções teóricas ou atravessamentos daria, no mínimo, um livro. Portanto, optamos por uma rápida apresentação do desdobramento ou atravessamento teóricos e remetemos o leitor a obras ou textos recomendados para o estudo e aprofundamento destas concepções. Segundo Fer, 1994, existem duas formas diferentes de psicologia social, formas psicológicas e formas sociológicas. As formas psicológicas de psicologia social reduzem as explicações do coletivo e do social a leis individuais.
O indivíduo é o centro da análise. Indivíduo aqui é entendido como uma entidade liberal, autônoma, independente das relações com o contexto social que o cerca e consciente de si. Isto gera a individualização da psicologia social. Um bom exemplo desta perspectiva se encontra em Allport quando afirma que não há psicologia dos grupos que não seja essencialmente e inteiramente uma psicologia dos indivíduos. Allport, 1924, p. 4. Para Allport não existem pensamentos sociais, pois são os indivíduos que expressam suas opiniões, as clássicas pesquisas de opinião pública, ou não é a nação quem decide, são os leitores que votam. A individualização do social é a característica marcante da forma de psicologia social psicológica predominante, atualmente, nos Estados Unidos da América. Tanto o behaviorismo quanto a Gestalt sustentam formas de psicologia social psicológica. Atualmente, a psicologia cognitiva de tratamento de informações cumpre esta função. Já as formas sociológicas de psicologia social refletem a relação entre o individual e o coletivo. Buscam uma superação desta dicotomia, não reduzindo as explicações da psicologia social ao individual, nem tampouco ao coletivo. São exemplos desta perspectiva a teoria das representações sociais, Moscovitch, 1978, e o behaviorismo social, Mead, 1934, 1982, dentre outros.